Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos começando as semanas 3 e 4, referente ao PET 7. Essa também é a nossa última aula do ano. Então esse ano, ele foi um ano bem atípico e vamos que vamos aí, né? Vamos dar início aqui. Seção transversal de uma pirâmide. Vamos começar falando da pirâmide, então, das seções transversais envolvendo pirâmide, depois a gente fala do cone um pouquinho. Seção transversal de uma pirâmide é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária da pirâmide, com plano paralelo ao longo de sua base. Observe que todas as seções transversais de uma pirâmide são polígonos semelhantes ao polígono que constitui a sua base. Feita uma seção transversal de uma pirâmide, o plano paralelo ao plano de sua base separa a pirâmide em dois poliedros. Um desses poliedros é uma pirâmide, semelhante à pirâmide original, e o outro, um tronco de uma pirâmide de base paralelas. Então, só lembrando mais uma vez, pessoal, que esse trecho ele está no PET de vocês, tá? Eu retirei do PET de vocês e esse desenho também tá lá no PET. E de forma bem resumida sobre o que está falando nesse parágrafo aqui é o seguinte: se a gente tiver uma pirâmide e a gente tiver uma seção paralela, né, a gente fizer um corte paralelo aqui em relação à nossa base, o que a gente vai ter aqui é um tronco de uma pirâmide, né? E a gente vai originar também uma outra pirâmide, sendo essa pirâmide semelhante à pirâmide completa aqui, onde qual que vai ser a semelhança dela? A base dessa pirâmide aqui, essa figura aqui, é a mesma figura da base dessa pirâmide, ou seja, essa pirâmide aqui é uma pirâmide de base hexagonal, aqui também nós vamos ter uma pirâmide de base hexagonal formada nessa outra pirâmide. A única realmente diferença é que as dimensões dela vão ser menores, ok? Vamos falar agora aqui, olha, dos elementos do tronco de uma pirâmide de base paralelas. Aqui nós temos que a base maior é a base da pirâmide, ou seja, essa base toda aqui é referente à base original da pirâmide original, vamos falar assim. Nós temos que também a base menor, onde a base menor vai ser a seção transversal da pirâmide, que é essa base aqui na parte de cima da pirâmide, né? Dessa outra pirâmidezinha. E nós temos também a altura do tronco, que é a distância entre os planos de suas bases, ou seja, a altura que vai desde esse plano aqui na parte de cima até esse outro plano aqui na parte de baixo. E aqui nós formamos, lembrando que para determinar a altura a gente tem que formar um ângulo reto em relação ao plano inferior, né? Então nós temos aqui a altura sendo essas medidas aí. Mais uma vez, base maior, base menor e a altura do tronco, e todas essas definições aí a gente vai precisar realmente de entender, vai precisar de saber para poder fazer os exercícios propostos aí. Já agora, quando a gente fala do cone, nós temos aqui o seguinte: seção transversal de um cone é a região obtida pela interseção não vazia e não unitária do cone com um plano paralelo ao plano de sua base. Observe que todas as seções transversais de um cone circular são círculos, semelhante à pirâmide. Feita uma seção transversal de um cone, o plano paralelo ao plano de sua base separa o cone em dois sólidos. Um desses sólidos é um cone semelhante ao cone original, e o outro, um tronco de cone circular de bases paralelas. Também, fazendo uma breve semelhança aí com a pirâmide, no caso do cone, a gente vai ter as mesmas propriedades, as mesmas ideias. Resumindo todo esse parágrafo aqui, a gente pode ilustrar da seguinte forma: aqui nós temos um cone, onde, quando nós fazemos então uma seção transversal aqui paralela à base, nós temos o seguinte: essa parte de baixo a gente vai chamar ela de tronco de cone. Essa parte de cima aqui vai ser originado um outro cone. E esse outro cone, ele vai ter todas as semelhanças com o cone original. Então, somente mesmo, né, em versões reduzidas, onde aqui nós temos um raio bem maior, né, independente de quanto seja, aqui vai ser um raio menor. Então a gente também tem aqui no caso a altura do cone, vai ser dada aqui nessa medida. Lembrando que a geratriz do cone é essa parte lateral aqui, então a geratriz ela também vai diminuir. A altura aqui desse cone também vai diminuir. Então nesse outro cone tudo vai ser menor do que em relação ao anterior, tá? Vamos pegar então os nossos exemplos aqui e vamos realmente aplicar então essas informações todas que nós vimos aí
nessa parte de cima. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2 sobre seções planas feitas por planos distintos paralelos à base de uma pirâmide. Então aqui a gente está falando das seções relativas à base de uma pirâmide. Vamos trocar a cor aqui e a gente vai resolver esse caso aqui, olha. A primeira afirmação é a seguinte: seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à sua base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo. Então vamos identificar aqui, no caso, a base hexagonal. A gente está falando que a gente vai seccionar essa figura e a gente vai obter um triângulo que tem como medida de um de seus lados a medida dos lados da base dessa pirâmide. E aí, qual que é o sentido disso? Está falando que se a gente tiver uma pirâmide de base hexagonal e fizer um corte, nós vamos obter um triângulo. Olha só, aqui é uma pirâmide de base hexagonal. Se a gente fez esse corte nessa pirâmide e a seção aqui que nós obtivemos, né, essa parte aqui, ela vai ser um triângulo. Se a nossa base aqui é um hexágono, nós vamos obter um triângulo ali em cima? Não, a gente vai obter também um hexágono. Então vamos pegar aqui e esse caso aqui, ela é falsa, né? Nós vamos obter um hexágono. Por enquanto, ó, o Basílio e a Cleonice a gente já pode descartar. Eles não acertaram, né? Se eles erraram a primeira afirmação, eles não acertaram as duas. Então nós temos aqui a Aurora e Dirceu por enquanto. Agora a gente vai ter que verificar se a segunda vai ser verdadeira ou se a segunda afirmação vai ser falsa. A questão é a seguinte: ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor do que o quadrado da base da pirâmide. Então, se a gente fizer aqui o seguinte, uma pirâmide aqui nesse caso de base quadrada, nós vamos obter, ao seccionar essa pirâmide, né, ao partir essa pirâmide, aquele lado ali, ele vai ser menor do que o lado da nossa base, ou seja, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. Então, quem acertou que as duas afirmativas foi a Aurora, quem acertou as duas classificações. Já o exemplo 2 é o seguinte: sobre as seções planas de pirâmides e cones, são feitas as seguintes afirmativas. Classifique-as como verdadeiras ou falsas. Então, para colocar VOF nessa sequência aí. Seccionando um cone reto de raio da base igual a R por um plano paralelo à sua base, obtém-se um círculo de raio igual a R. Isso aqui, nós vimos que, vamos desenhar um cone aqui rapidinho, olha. Se nós temos um cone, né? Um cone reto. O desenho vai ficar um pouquinho torto aqui, mas acho que vai dar para entender. Se a gente seccionar, ou seja, se a gente partir esse cone, então vamos pegar aqui, vamos partir esse cone aqui. Partir. Essa medida aqui em cima, ela vai ser também um círculo, né? Então aqui também nós temos um círculo aqui. E esse círculo aqui desse cone, ele vai ser menor do que esse círculo da base. Logicamente, a gente não pode ter um raio igual ao raio da base. Esse raio formado aqui, ele tem que ser menor do que o raio da base. Então essa questão aqui é falsa. Se a base de uma pirâmide reta é um pentágono regular, cujo lado mede L, então qualquer seção plana paralela à base dessa pirâmide é um pentágono regular, cujo lado também mede L? Não, o lado ele tem que ser menor do que L, pelo mesmo raciocínio. Olha, a pirâmide ela vai assim, olha, ela se converge, né? Vai todas as arestas para um único ponto. Então, qualquer medida que a gente vai pegar aqui nela, qualquer seção que a gente traçar naquela pirâmide, ela tem que ser uma seção com medidas menores do que em relação à base. Então, essa daqui também tem que ser falsa. A terceira afirmação: seccionando-se um cone reto de raio da base igual a R por um plano paralelo à sua base e não coincidente com o plano da base, obtém-se um círculo de raio menor do que R. É o que a gente acabou de falar ali. Então, essa questão ela é verdadeira. Se a base da pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede L, então qualquer seção nessa pirâmide, obtida por meio de um plano paralelo à base e não coincidente com o plano da base dessa pirâmide, é um quadrado cujo lado tem medida menor do que L. Realmente acabamos de falar todas essas justificativas aí, então nós temos aqui a resposta como falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, a sequência correta então é a letra C.
falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E por último, o nosso terceiro exemplo aqui é o seguinte: sobre os poliedros, são feitas as seguintes afirmativas. Em qualquer pirâmide, o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Isso é verdadeiro. Pense aí numa pirâmide de base quadrada. Quantas laterais ali, quantas arestas laterais que ela vai ter? 4. Pense aí numa pirâmide de base hexagonal, que é o que nós temos aqui, olha. Nós temos uma pirâmide de base hexagonal, nós temos, 6 lados, 6 vértices. Então aqui também, olha, nós temos um total de 6 arestas laterais. Então essa questão ali, ela é verdadeira. Em qualquer pirâmide, o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Também, se a gente pegar aqui uma pirâmide de base hexagonal, nós vamos ter 6 faces laterais. Da mesma forma aí que as arestas, as faces também elas vão ser equivalentes no caso da pirâmide. Então aqui essa questão 2 também ela é verdadeira. Já a terceira afirmação aí é: a altura de um cone circular reto é sempre maior que sua geratriz. Então vamos lá pegar aqui, desenhar um cone aqui de novo rapidinho, olha. Se a gente tem aqui um cone, a geratriz, nós sabemos que a geratriz no caso é a parte lateral aqui. Então deixa eu até colocar de cor diferente aqui, no caso a altura. Olha, aqui o que a gente tem aqui? Quando a gente fala da altura, significa que essa altura ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui em relação à nossa base. Se eu pegar então a nossa medida aqui então ainda com um raio, olha aqui que nós temos aqui um triângulo retângulo. E nós temos que essa medida aqui de laranja, ela é igual à altura. Essa medida aqui é o raio e essa medida aqui em azul é a geratriz. E em um triângulo retângulo, qual lado desse triângulo é maior? Não é a hipotenusa? E a hipotenusa ela não fica sendo oposta ao ângulo reto? Ou seja, o maior lado então desse meu cone, ele não pode ser a altura, ele tem que ser a geratriz. Então é sempre maior que sua geratriz? Isso aqui é falso, não pode ser sempre maior. A geratriz vai ter que ser sempre maior do que a altura, no caso de um cone circular reto, tá, gente? Então, essa opção aqui, as afirmativas corretas são 1 e 2, e a afirmativa falsa é a questão 3, ou seja, estão corretas as afirmativas, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, pessoal, a gente já vai ficando por aqui, Essa foi, mais uma vez, essa foi a nossa última aula do ano. Aproveitem aí esse pequeno recesso, que no dia 4 de janeiro a gente está de volta, a gente volta às atividades escolares. Aproveitem as festas de final de ano, descansem, fiquem em casa, evitem aglomerações, tá? Nos vemos no ano que vem. Bom descanso e até mais, pessoal. Tchau!